Olá, gente, tudo bem aí? Vamos trabalhar mais um pouco? Hoje eu quero tratar com vocês sobre um tema muito atual e que muito provavelmente não deve estar mexendo com a cabeça, não deve estar mexendo muito com a cabeça das pessoas, mas é algo que por menos que você dê atenção está acontecendo no mundo. E eu quero relacionar os fatos que estão acontecendo no mundo com o que diz nas Escrituras Sagradas. Então eu vou citar aqui alguns dos muitos eventos que estão acontecendo simultaneamente no mundo e aí eu vou discutir um pouco mais livremente com vocês, ok? Meu nome é Aguinaldo César, do canal Coisas da Vida. Se você não é inscrito, se inscreva, aperte o sininho lá para receber todas as notificações. Dê o seu like ou dislike, pode comentar à vontade, compartilhe, indique meu canal para outras pessoas e vamos trabalhar. Então, será que teremos a Terceira Guerra Mundial? Vamos ver o que está acontecendo no mundo hoje? Gente, é o seguinte, todas essas coisas que eu coloquei aqui, você pode pesquisar na internet, você vai achar sites de jornais, de TVs, noticiários falando a respeito disso, tá? Não estou tirando nada da minha cabeça, é tudo coisa que de fato está acontecendo. Talvez você esteja por dentro de tudo isso, talvez não. Mas de qualquer forma, todas as coisas mencionadas aqui você pode achar muito facilmente pesquisando na internet. Então vamos lá. O que está acontecendo nos dias de hoje? A China está fazendo frente militar com a Índia por causa da Caxemira. A Índia está sofrendo pressão, além da China, né, está sofrendo pressão do Paquistão e do Afeganistão, porque o Afeganistão apoia diretamente o Paquistão. E o Afeganistão recentemente recebeu um presente aí de bilhões de dólares em equipamento bélico, né? Então o Afeganistão hoje é um dos países mais bem armados do mundo. A China está fazendo frente militar com Taiwan, porque a China quer tomar posse de Taiwan, quer que Taiwan seja uma província sua. Não muito distante dos nossos dias, pouco tempo atrás, a China tomou Hong Kong, né? Hong Kong era uma província independente e a China foi lá e tomou Hong Kong, ok? Existia tratado, tudo em cima disso, mas o povo de Hong Kong mesmo não queria se tornar, como se diz, não queria se tornar, estar sob o governo chinês, né? Do partido chinês. A China entende que o estado de São Paulo, aqui no Brasil, é um território anexado, né, sob seu domínio. Marinhas chinesa e russa estiveram no litoral brasileiro entre agosto e setembro deste ano, o que despertou o interesse dos Estados Unidos, que trouxe 2 grandes aviões com equipamento de guerra internacional para treinamento das Forças Armadas brasileiras. Isso aconteceu mês passado, gente. As Forças Armadas americanas estiveram aqui dando treinamento para os soldados brasileiros, treinamento de guerra internacional. Isso é bem recente, né? Aí cabe aquela pergunta, né? Por que os soldados brasileiros, as Forças Armadas brasileiras estão recebendo treinamento de guerra internacional? Né? Será que a gente vai ter uma guerra internacional? Continuando aqui, Taiwan tem apoio do Japão e dos Estados Unidos. Então a China não atacou ainda Taiwan, não atacou militarmente Taiwan, porque vai sofrer represália direta dos Estados Unidos e do Japão, que estão muito bem armados, inclusive o Japão, ele agora tem 2 navios, né, para decolagem de helicóptero e de aviões a jato, aviões militares, né, helicópteros militares, e Japão e China não estão tão distantes territorialmente, né, é de fácil alcance entre Japão e China. Continuando aqui, Israel sofre constantes ataques dos palestinos que são custeados por países muçulmanos. Talvez vocês não saibam, mas a soma do território dos países muçulmanos
resulta em 96% no Oriente Médio, enquanto que Israel apenas 4%. E a nação de Israel é um dos países melhores preparados militarmente e que tem a melhor tecnologia de guerra do mundo. E também está muito bem armada. No território da Venezuela, bem aqui pertinho de nós, né, muito mais perto de mim que estou aqui em Manaus, no território da Venezuela estão preparados para a guerra as forças armadas da China, Rússia e Irã. Né? Talvez você não saiba disso, mas aqui na Venezuela, tanto a China quanto a Rússia e o Irã têm as suas forças armadas, têm as suas bases de guerra estabelecidas na Venezuela, ok? Por isso que, por exemplo, o Brasil não ataca a Venezuela para poder tornar a Venezuela um país democrático. É uma coisa muito, muito complicada. Quem jogou, tem um jogo de guerra muito legal, que pode demorar dias para sair um vencedor no jogo, é o jogo War, né? W-A-R, a gente fala War. Tem o War 1, o War 2, não sei se tem outro, mas eu joguei muito. E quem jogou, quem teve a oportunidade de aprender a jogar o War, entende muito bem o que eu estou falando quando não é possível atacar a Venezuela. Okay? Não que o Brasil deva atacar, não é isso, mas na hipótese de o Brasil sofrer uma ameaça da China, da Rússia e do Irã a partir da Venezuela, a coisa fica muito complicada. E um detalhe, o Brasil ele é um país razoavelmente bem resolvido na área militar, porém não tem condição de fazer frente a países como China, Rússia, Japão, enfim, né? A Síria ainda está em guerra civil há mais de 10 anos. Rússia e Ucrânia, Arábia Saudita e Iêmen, Etiópia, Armênia e Azerbaijão. São países que, vez por outra, estão em guerra, estão em conflito ou ameaça de conflito. Na África existem conflitos militares muito pouco divulgados na mídia, ok? Então a gente não ouve muito falar da África porque, no geral, o continente africano, militarmente e economicamente, é pouco expressivo, né? Vamos dizer assim. Então não desperta interesse da mídia. Mas muitos países na África estão em conflito, ou em guerra civil ou em conflitos externos. A Rússia está diminuindo o envio de gás natural para a Europa. Isso implica dizer que nos países muito frios da Europa pode acontecer de muita gente morrer por causa do frio. E eu já vi alguns vídeos onde nesses países europeus estão ensinando como manter a casa aquecida sem o aquecedor movido a gás. Então, só para vocês entenderem que a coisa não está brincadeira. Inglaterra e Alemanha estão com escassez de alimento e combustível. Quando eu digo escassez de alimento e combustível, é porque estão fazendo filas nos postos de combustível para poder abastecer quando aparece combustível, e as prateleiras dos mercados estão sem vários itens de consumo, principalmente nas grandes cidades. Conheço história de várias pessoas que estão indo para o interior desses países porque a crise no interior é muito menor, ok? Inclusive, a revista The Economist destacou uma página da sua edição recente agora, falando justamente sobre a questão da escassez mundial, principalmente na Ásia e na Europa, ok? Aqui no Brasil nós não temos escassez ainda, apesar do nosso presidente, que é o que eu vou falar aqui agora, ter declarado, né, essa semana passada agora, que haverá escassez de alimento no Brasil em 2022, ok? Então, vai haver uma escassez assim aqui no Brasil, mas eu acredito que não seja de grande proporção. Mas vai haver, e a gente tem que levar em consideração que o aumento do preço das mercadorias vai impedir muita gente de comprar alimentos, né? A gente tem aí arroz, feijão, carne, milho, óleo, enfim, itens digamos assim, de primeira necessidade, que o preço está subindo muito, né?
Em vários países no mundo, protestos contra o passaporte sanitário em diversos países no mundo, Itália, Inglaterra, França, Espanha, Austrália, Estados Unidos, Canadá, Luxemburgo, Áustria, Romênia, foi alguns dos que eu consegui identificar. Nesses países, todas as semanas estão tendo protestos e a polícia nesses países está intervindo com jatos d'água, limitando o espaço de atuação desses protestos, enfim. No mundo inteiro, não só esses países, mas vários outros países estão tendo conflitos internos. Ainda estamos sob ataque biológico promovido pela China em dezembro, né, de 2019. Na verdade, oficialmente é em dezembro, mas já se sabia dessa doença aí, já se sabia com certeza em setembro de 2019. A ONU declara que um novo supervírus, muito pior que o atual, contaminará o mundo todo em 2022. Gente, isso foi declarado por representantes da ONU, tá? Eu particularmente, em várias conversas que eu tenho tido com muitas pessoas, eu venho falando, gente, essa situação que nós estamos vivendo neste momento, né, por causa dessa crise mundial atual, está para vir outra muito pior, mas muito pior, ok? Se hoje nós sofremos algumas restrições e impedimentos por causa dessa nova doença, haverá uma restrição muito maior, ok? A coisa vai ser terrível, vai ser muito mais doloroso. Por causa da inversão do polo magnético, aumenta o número de vulcões ativos e de terremotos por toda a Terra. E muitos efeitos climáticos aumentam de intensidade. Gente, se você não sabe o que é inversão do polo magnético, eu vou falar bem resumidamente. É o seguinte, o Sol, todo mundo sabe que o Sol nasce no leste e se põe no oeste. A inversão do polo magnético vai fazer com que o Sol nasça no oeste e se ponha no leste, ok? Essa inversão inversão magnética, né? Então, essa inversão magnética é que está causando derretimento de geleira, lugares onde são muito frios está esquentando, lugares onde é muito quente está esfriando. As inundações que a gente está vendo aí, eu vi agora há pouco que na Grécia eles estão sofrendo hoje, no dia de hoje, eles estão sofrendo com inundações. Recentemente em São Paulo, nós tivemos aí, São Paulo, Minas, Mato Grosso, se eu não me engano, com nuvens de poeira, né, cobrindo grandes territórios, vulcões. Aqui perto da gente, nós temos vulcão no Chile, Peru ontem. No Peru ontem teve um tremor de terra muito forte que foi sentido no Acre. Nós temos o La Vieja, que está lá assustando todo mundo. Tem gente que diz que não vai acontecer nada no Brasil, de tsunami nem nada, de onda gigante. Tem gente que diz que vai acontecer sim. Enfim, já já a gente comenta sobre isso. Então a inversão do polo magnético vai fazer com que muita coisa caia do céu, vai haver uma descompressão, assim, avião que viaja em grandes altitudes, ele tem a compressão. Se você quebra essa compressão, tudo que está dentro do avião é jogado para fora, né? Então vai haver uma descompressão na Terra, tudo que está embaixo vai subir e depois vai voltar a cair. Isso seria o arrebatamento, tá? Isso seria o arrebatamento, na verdade, não uma espécie de arrebatamento, tá? Então, muita gente vai morrer por causa disso, enfim, não vou entrar em mais detalhes, tá? Você pode pesquisar isso na internet também. Talvez eu monte um vídeo para falar só sobre essa inversão que vai acontecer, tá? Continuando aqui. Há rumores de que no vulcão em La Vieja, né, nas Ilhas Palmas,
foi lançado um míssil ou algo parecido justamente para provocar maiores danos à Terra. Tem fotos que foram divulgadas aí na internet mostrando um facho luminoso em cima do vulcão La Cumbre Vieja, né? Dizem que é um míssil e logo depois que esse facho luminoso atingiu, né, o vulcão, parece que mais lava foi derramada e parte da terra acabou se dividindo, enfim. Né? Bom, há rumores também que nos Estados Unidos o vulcão Yellowstone, né, o maior do mundo, que é chamado de Big One, Big One significa o grande um, né, ou o grandão, né, que é o maior vulcão do mundo, já está dando sinais de que pode se tornar ativo, né, pois há constantes terremotos na região que indicam que existe uma grande possibilidade desse vulcão entrar em erupção. O que vai acontecer se ele entrar em erupção? Ele vai dividir o território americano ao meio. O mar ele vai passar pelo meio dos Estados Unidos, ok? Então o Mar Pacífico, né, o Oceano Pacífico, ele vai literalmente vai diminuir o tamanho do território americano em mais de 1/3, ok? Só para vocês terem ideia. Se vocês quiserem, dê uma pesquisada sobre isso, tem mapa que mostra como é que vai ficar os Estados Unidos após a erupção do Yellowstone, ok? Rastros químicos lançados pelos aviões. Vocês podem olhar para o céu e em alguns lugares aí vocês vão ver aviões passando e deixando um rastro de fumaça. Essa fumaça é um rastro químico. Dizem que é para escurecer o sol, né? Para provocar nuvens densas, para escurecer o sol. Dizem que é para provocar chuva ácida. Dizem que esses produtos químicos que são lançados para prejudicar a saúde do ser humano, enfim, tem muita coisa em cima disso. Algumas coisas eu sei que são especulativas, outras eu sei que não. Campos de concentração espalhados pelo mundo, inclusive no Brasil. Milhares de pessoas já estão sendo levadas para esses lugares em alguns países aí. Quem são essas pessoas que estão sendo levadas? Pessoas que não estão aceitando a tal da picadinha, ok? Em alguns países essas pessoas já estão sendo levadas para lugares chamados lugares de refúgio, que na verdade são campos de concentração. Aqui no Brasil, o que seria campos de concentração? Seria, por exemplo, estádios de futebol. Nós temos vários estádios de futebol inativos, né? No Brasil, por exemplo, aqui em Manaus, eu não tenho conhecimento de que há jogos, né? Ou que o estádio seja usado com frequência. E é um lugar muito grande, cercado, e que está lá, né? Ele poderia muito bem servir como um campo de concentração, ok? Que mais? União das religiões pelo Vaticano. Gente, isso daqui é muito importante. Para você que é religioso, que frequenta igrejas aí, eu só vou dar uma dica. Várias igrejas evangélicas, né? Eu vou destacar 2 aqui no Brasil, mas com certeza outras já se uniram ao Vaticano. A Assembleia de Deus, semana passada, se eu não me engano, esteve reunido no Vaticano assinando um documento de unificação. A Adventista do Sétimo Dia também esteve recentemente no Vaticano assinando um documento de unificação. Outras igrejas de grande porte, como Batista, Presbiteriana e outras aí, estão se unindo ao Vaticano. Não somente facções do cristianismo, né? Porque nós temos o cristianismo, ele envolve todas as religiões cristãs, né? Católicos, protestantes, evangélicos, né? Tudo isso é cristianismo. Então, dentro do cristianismo, todas as igrejas estão se unindo ao Vaticano, ao catolicismo, ok? Católico significa universal, então não precisa muita explicação. E não só as religiões cristãs estão se unindo ao Vaticano, como outras religiões orientais,
o islamismo, religiões africanas, indígenas, todas elas estão fazendo pacto de unificação com o Vaticano para tornar uma única, para que haja apenas uma religião no mundo, porque em nome de Deus, em todas as épocas se matou muita gente, né? E se mata ainda hoje. Todos os anos são milhares de pessoas e nunca mais se tem notícia delas, são raptadas ou abduzidas, né? Eu coloquei isso daí, mas não deveria nem ter colocado, mas existem vários filmes que falam a respeito disso. Ainda ontem eu assisti Blade Runner, tem o filme Maze Runner que fala a respeito, tem um desenho dos monstros lá que assusta as crianças, né? É um desenho muito bonitinho, com aparência muito bonitinho, um desenho muito, entre aspas, fofinho, né? Mostra a menininha lá falando toda dengozinha, enfim, mas na verdade é um filme que é um desenho que tem um propósito triste, né? Os animais estão agindo estranhamente, né? Saindo do seu habitat natural, abelhas, pássaros, elefantes, baleias, golfinhos, peixes, estão saindo de suas rotas, estão saindo dos seus caminhos desorientados, né? Animais que são mansos, vamos dizer assim, né? Que são calmos, estão atacando, então é um sinal. Se você olhar para o céu e ver o céu enegrecido por causa de pássaros indo de um lugar para outro e pássaros caindo no chão mortos, coisa do tipo, gente, não adianta nem correr mais. É bem isso. A gente falou de escassez no Brasil agora há pouco, né? Mas um dos fatores que pode provocar escassez daqui para frente no Brasil é que o Brasil depende 85% de importação de fertilizantes. Os principais fornecedores de fertilizantes é a China e Rússia, né? E ambas estão reduzindo a sua produção de fertilizantes. Eu li num jornal agora há pouco dizendo que a China vai estar fechando fábricas, né? Se a China está fechando fábricas, significa que ela vai deixar de importar muita coisa. O Brasil, por exemplo, de tudo que ele produz, 30% vai para a China. Então você já começa a ter ideia do tamanho do estrago que pode acontecer. Então, se nós não conseguimos fertilizar a terra, não conseguimos produzir o tanto que nós produzimos. Hoje nós sustentamos 20% da população mundial. Isso corresponde a cerca de 1,6 bilhão de pessoas, né, que são sustentadas só pelo Brasil. Então, se o Brasil para de produzir e quebrar recordes anuais de produção de alimentação, o mundo vai parar, ok? Ok, gente, vamos lá. O que Mateus 24 diz a respeito disso tudo que eu acabei de falar? E acreditem, gente, eu falei apenas uma parte, tá? Essas são as principais partes do que está acontecendo. O que diz Mateus 24? Vamos lá. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Mashiach, e enganarão a muitos. A gente nem precisa dizer muito a respeito disso, né? A gente vê aí quantas pessoas estão se passando pelo Mashiach, né? Não necessariamente com esse nome ou com o nome de Jesus Cristo, mas com outros nomes aí, empoderando títulos e assumindo o papel autoritário de que nem o próprio Mashiach assumiu, né? Ele tendo autoridade, ele não assumiu. Então tem muita gente em muitas religiões aí que acabam se tornando autoridades e as pessoas ou aceitam ou saem, né? E aí são as pessoas que saem recebem um monte de nomes, são difamadas, etc. E ouvireis o discorrer de revoluções e rumores de guerra. Acabamos de falar bastante sobre isso. Vede para que não vos turbeis, nem vos tornei nécios, né? Não se turbe, né? Não se apavore, não fique aflito por causa disso, né? Se você está seguro em relação ao Criador, né?
Então você não precisa se abalar, né? Nem vos tornei nécios. Quando diz nécios, nem se tornei ignorante, não se tornem ignorantes por causa disso, tá? Continue buscando conhecimento, continue pesquisando na internet as coisas que estão acontecendo no mundo, saia das grandes mídias, porque as grandes mídias, elas sim estão soltando notícias manipuladas, né? Notícias trabalhadas, que não trazem aí o que realmente está acontecendo. Existem outras mídias e repórteres sérios, né? Não vou citar o nome deles aqui, que estão realmente trazendo as verdadeiras notícias, né? Então a gente não pode se tornar ignorante por causa disso, a gente tem que correr atrás da verdade sempre. Porque todas estas coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto nação se levantará contra nação, né, e reino contra reino, e haverá fomes, pestilências e terremotos em diversos lugares, tudo no plural, tá? Tudo isso é o princípio dos tormentos, né? Tudo isso é o princípio dos tormentos, é apenas o comecinho, tá? Então não se apavore, não se turbe, não se desespere, fique calmo, fique tranquilo, fique calma, fique tranquila, né? Assim como aconteceu com o povo hebreu lá no Egito, onde eles viram as 10 pragas caírem e nada lhes atingiu, assim acontecerá com os escolhidos nos dias de hoje, tá? E não tem essa de que antes da grande tribulação a igreja vai ser arrebatada. Não, isso não existe, gente. Para, por favor. Vamos usar, não precisa pensar muito, é só usar um pouquinho de inteligência para saber que, assim como Israel no Egito viu todas as coisas acontecerem, também os escolhidos no dia de hoje vão ver a mesma coisa. Tudo que está na Brit Hadashah, na Aliança Renovada, precisa estar fundamentada na Torá e nos profetas, ok? Não pode ser diferente disso. Qualquer coisa que se chama Novo Testamento, que não tenha raiz, não tenha uma referência nas Antigas Escrituras, é mentira, ok? Se não tiver referência nas Antigas Escrituras, é mentira, tá bom? Então vamos continuar aqui. Então vos entregarão para seres afligidos e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome, né? Então, qual é o nome? Yahushua HaMashiach, tá? Então, eles vos entregarão para seres afligidos. Se eu não me engano, é em Malaquias que fala, né? Que serão traídos e uns trairão os outros. Eu não me lembro direito como é que fala o versículo, mas eu acredito que esteja se referindo a esse caso aqui, tá? Que, por exemplo, imagina você que não tomou a picadinha e não vai tomar a picadinha, o teu vizinho pode te denunciar, a tua família pode te denunciar, teus colegas de trabalho podem denunciar, ok? Porque eles vão ser estimulados a fazerem isso, tá? A fazer esse tipo de coisa. Então, se você tem o entendimento que você precisa fugir do sistema, né? Fugir no sentido de sair dela, povo meu, né? Então, quanto mais tempo você ficar nas grandes cidades, quanto mais tempo você ficar em lugares onde tem aglomeração, mais você está sujeito a sofrer essas coisas, tá? Então, a recomendação o que é? Ir morar em sítios, né, chácaras afastados da civilização, eu diria até afastado o suficiente de modo que nem a energia elétrica alcance o lugar onde você vai estar. É isso que eu estou me preparando para fazer, inclusive, ok? E então, muitos cientistas serão ofendidos e hão de trair uns aos outros e hão de odiar uns aos outros. E se levantarão muitos falsos profetas, né? Aí, entre parênteses, muitos falsos profetas, que a gente conhece, a gente ouve falar de muitos profetas dentro das religiões aí, muitos falsos profetas, falsos pastores, falsos bispos, falsos padres, falsos sacerdotes, falsos religiosos. E enganarão a muitos como estão enganando, ok? Então, gente, as coisas estão acontecendo de forma muito rápida. Então, gente,
as coisas elas estão acontecendo no mundo, tá? Eu ouço muita gente assim, mas Deus vai ter misericórdia, Deus vai livrar a gente. Gente, por favor, presta atenção. As coisas que estão acontecendo no mundo vai vir sobre todo mundo, todas as pessoas. Não tem essa conversa de você ficar aí na tua casa e de repente a polícia não vai bater na tua casa porque você precisa ser retirado de onde você mora para ser levado para um gueto, para um estádio de futebol ou para um lugar grande, uma fazenda grande que está recolhendo as pessoas, entendeu? O objetivo hoje, existem várias provas disso, de pessoas que estão afirmando, né, que precisa haver uma redução populacional, né? A gente tem várias pessoas, digamos assim, de grande influência mundial que estão falando isso, né? Que precisa haver uma redução populacional, que a Terra não tem condição de produzir tanto para sustentar 8 bilhões de pessoas, né? E aí a gente começa a perceber que as empresas estão parando de produzir, que grandes fazendeiros estão sendo impedidos de produzir, né? Já tem alguns anos que fazendas de corte de gado estão sendo proibidos de manter um crescimento na sua produção, estão sendo orientados a diminuir a sua produção. E, gente, as coisas estão muito manipuladas, elas estão sendo, a ordem que vem lá das potestades é realmente para fazer com que a humanidade pereça, ok? Talvez você já tenha ouvido falar, se não ouviu, dê uma pesquisada, é muito fácil de você achar na internet também. Pedras Guia da Geórgia, tem 10 mandamentos lá, e o primeiro mandamento ele trata da redução populacional, de reduzir a população atual para 500 milhões de pessoas, ou seja, 7,5 bilhões de pessoas precisam ser exterminadas, ok? Caixões da FEMA, lá para os Estados Unidos, existem milhares de caixões, quem sabe milhões de caixões desses, onde cada caixão cabe 4, 5 pessoas, enfim. Há poucos anos atrás foi esparramado pelo mundo inteiro 300 mil guilhotinas, sabendo antecipadamente que por causa das coisas que estão acontecendo hoje haveria um alto índice de suicídio pelo mundo. Existem agências governamentais preparadas para tratar de pessoas que querem se suicidar, para estimular elas a cometerem suicídio, ok? Gente, é muita coisa que está acontecendo, talvez você não esteja acompanhando, aí você vira e fala, nossa, misericórdia. Gente, o Criador, o Eterno, o Todo-Poderoso, ele não vai intervir, essas coisas têm que acontecer. Acabei de ler aqui em Mateus 5, essas coisas têm que acontecer, são necessárias que aconteçam. Isso vai servir de testemunho, entendeu? Para o juízo do inimigo. Então precisa que muitos dos escolhidos sejam mesmo entregues à morte, sejam mesmo entregues para serem afligidos, ok? A gente não precisa pensar muito. Se você quer saber o que vai acontecer e não sabe ainda, assista alguns filmes da Segunda Guerra Mundial. Se você não assistiu, assista. Eu posso até te recomendar a lista de Schindler. Eu esqueci. Nossa, tem filmes excelentes que tratam sobre a Segunda Guerra Mundial. Não só pelo que foi feito pelos judeus, porque os judeus foram exterminados em cerca de 6 milhões de pessoas, mas dizem que o total de pessoas que faleceram por causa da guerra foram cerca de 50, 60, 70 milhões de pessoas. Então veja, em 6 anos de guerra, né, 6 anos de guerra, imagina, 70 milhões, 60 milhões de pessoas, 10 milhões de pessoas por ano. Então, costuma-se dizer que o que aconteceu na Segunda Guerra foi um ensaio, tá bom? Aquelas câmeras de tortura de gás, né, lá da Segunda Guerra, aquilo ali é um desenvolvimento tecnológico. E muitos cientistas alemães, ao invés de serem condenados, eles foram extraditados, né, e passaram e continuaram desenvolvendo suas tecnologias.
E muitas dessas tecnologias desenvolvidas por cientistas alemães estão aí hoje, está disponível hoje, ok? Enfim, gente, guerras, rumores de guerras, fome, peste, isso vai acontecer com todo mundo, gente. Não tem. Por exemplo, Apocalipse de João, né, que a gente fala aí, o nome correto não é Apocalipse, é Revelação. Quando João escreveu, foi dado a ele escrever o que de fato vai acontecer, né, com o mundo naqueles dias, nestes dias, tá? Eu particularmente, eu costumo dizer, não peguei isso de ninguém não, eu já venho falando isso há muito tempo, nós somos a última geração, ok? Nós somos a última geração, só para vocês terem ideia, o terceiro templo de Israel já está no jeito para ser reconstruído, tá? E reportagens que eu tenho acompanhado aí diz que em 3 dias o templo vai ser reerguido. Até porque, segundo a reportagem, diz que eles já possuem todos os materiais para reconstruir o templo, tá? Então, já li reportagem também dizendo que o Papa Francisco, a permissão para a reconstrução do templo implica em que o Papa Francisco possa entrar livremente no terceiro templo. E estão dizendo por aí também, existem algumas reportagens falando que a nova ordem mundial vai ser proclamada no terceiro templo. Isso implica dizer que o homem do pecado de 2 Tessalonicenses capítulo 2 vai ser apresentado ao mundo. Eu particularmente acredito que realmente vai ser assim, que o homem do pecado vai ser apresentado ao mundo na inauguração do terceiro templo, ok? Então quando o homem do pecado for apresentado e o terceiro templo estiver de pé, funcionando, meu pensamento particular é que conte-se 7 anos, ok? Para a vinda do Mashiach, tá? Então, falta pouco, não falta muito não. Ah, mas eu estou falando de data? Não estou falando de data, eu estou dizendo que se uma determinada coisa acontecer, né, é certo que a vinda do Mashiach está muito próxima, tá? Então, fala-se muito em 2023, muitas mensagens subliminares, né, e mensagens escancaradas, dizendo que vai ser em 2023 que essas coisas vão acontecer, tá? Não sei se vocês estão atentos para isso, mas todas as coisas importantes que acontecem no mundo, normalmente acontecem no mês de setembro, tá? Nós tivemos lá o suposto ataque, né, das Torres Gêmeas, que foi em setembro de 2001, nós tivemos aí vários eventos que aconteceram no mês de setembro. E só para falar, nós estamos no ano, o calendário judaico mudou agora, em setembro de novo, né? E é o ano Shemitah. O ano Shemitah é o ano em que é o ano que a Terra descansa, né? Seria o sétimo dia de descanso da Terra. A Terra produz 6 anos e ao 7º ano a Terra, ninguém planta a Terra, ela vai dar por si só. E então o ano que não se produz é um ano que não se ganha. Então por isso que está sendo dito que agora 2022 vai haver uma escassez mundial e uma fome mundial, ok? Então, gente, eles não estão de brincadeira, tá? E o meu papel aqui é apenas alertar. Não peço que você acredite em mim em nada. Eu disse desde o começo desse vídeo que você, por favor, pesquise no noticiário, né? Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Estão falando de abertura de portais, por exemplo. Esses portais nada mais, nada menos tirar os demônios, né, das suas prisões. Isso também está previsto, né, que eu sou péssimo para lembrar versículo, gente, mas fala lá, né, que vai sair do abismo, né, enfim. Então os demônios eles estão no subterrâneo e vão ser libertados, tá? Gente, há muita coisa para acontecer, muita coisa, e já está acontecendo. Então nós estamos no começo, eu posso dizer que nós estamos aí já na metade do começo do tormento, tá?
que na verdade começou em setembro de 2019, né? Que começou. E então nós já estamos em 2019, 2020, 2021, 2 anos, ok? Então estão dizendo que o ano de 2021, 2022 vai ser muito pior do que 2021 e 2020. Então a gente precisa se preparar. Como é que você pode se preparar? Estocando alimentos, estocando itens de higiene, que é muito importante, né? Se você puder estocar água, ou você tiver alguma fonte de água, então se prepare para isso. Se você está em grandes cidades, né, e não se deixou, né? Se você tem como, vá morar em sítio, chácara, enfim. Nada do que está por acontecer é bom, ok? Nada do que está vindo por aí é bom. E, gente, por favor, esse negócio de que Deus vai ter misericórdias, se você não escapar pela tua salvação, não tem jeito, tá? E o escapar é escapar mesmo, é você botar a sua mochila nas costas e não olhar para trás, ok? Entendeu o que eu falei? Não olhe para trás, é isso, tá bom? Eu, por exemplo, eu tenho meu conforto, a minha comodidade aqui na minha casa, a minha cafeteira, eu tenho meu micro-ondas, eu tenho meu ventilador, eu tenho meu ar-condicionado, meu fogão, eu tenho meu computador, eu tenho o celular, né? Mas todas essas coisas a gente vai ter que deixar para trás, tá bom? Então não tem jeito. Eu vou continuar informando enquanto for possível, mas eu estou prevendo aí que não vai demorar muito, eu vou estar saindo das redes sociais definitivamente. E aí vai ser adeus ou até breve, tá? Uma outra coisa que está para acontecer, que já foi dado sinal, né? Semana passada aí é um apagão energético e de comunicação. Esse apagão, ele vai resultar, o objetivo desse apagão, o apagão mundial mesmo, né? Pode durar dias, semanas, até meses, dar um reset, né? Reconfigurar o mundo. Reconfigurar no sentido de que você vai ser totalmente controlado, você vai ser totalmente vigiado, os teus pensamentos vão ser controlados, você vai receber visitas da polícia, você vai receber outras visitas. A sua ida a certos lugares vai depender especificamente de você ter coisado, né? Bom, gente, é isso, tá bom? Isso não é nenhum desabafo, não. O que eu estou fazendo aqui é um alerta, tá? Estou procurando te alertar. Se você não acordou ainda, acorde, né? Se você não coisou, então você precisa ter muito mais atenção, ok? Para você especificamente que não coisou, eu digo para você, saia da onde você está e se refugie, tá? Nós temos aí 1 ano no máximo, mas no máximo mesmo, para poder se preparar para isso, ok? Eu, particularmente, eu estou me preparando. Eu não decidi ainda exatamente o lugar para onde eu vou. Eu tenho mais ou menos ideia e é óbvio que eu não vou falar, ok? Vou informar apenas algumas pessoas mais próximas a mim, mas não vai ser por mídia, ok? Vai ser de alguma outra maneira, talvez sinal de fumaça. Talvez seja isso, entendeu? Enfim. Bom, gente, é isso. Eu vou ficando por aqui. Que o Eterno te abençoe grandemente, que estejamos firmes, né? Firme, eu digo firme mesmo. Vamos nos preparar fisicamente e mentalmente, tá bom? Busque o conhecimento das Escrituras Sagradas, não se contente com o que você tem na sua mão, vá além disso, ok? Eu fiz até uma publicação hoje na minha página do Facebook, dizendo assim, você está viciado na sua religião, tá? Então, talvez você não perceba isso, mas se você abandona sua família para ir na igreja, se você abandona seus amigos para ir na igreja, se você não consegue deixar de ir na igreja, se você é uma pessoa que é dependente, né, da igreja em diversos aspectos, seja social, seja financeiro, então você está com problema, tá bom? Estou dizendo para deixar de ir na igreja? Não estou dizendo isso. Estou dizendo para você pensar,
tá bom? O Criador, ele não habita, presta atenção, gente, presta atenção, ele não habita em templos feitos por mão, né? Feito de parede, tá bom? Ele habita, né? E não é no nosso coração, não. O nosso corpo, ele tem que servir de sacrifício vivo, sagrado e racional, ok? Lucas 10, 27 diz assim, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. A palavra coração em hebraico é a mesma para entendimento, né? Mente, né? Então amarás o Senhor teu Criador de todo o teu coração, né? De todo o teu âmago, ok? De toda a tua fé. Fé significa, vem de emuná. Emuná significa conhecimento, obediência, prática e ensino. Então você precisa conhecer as Escrituras Sagradas, você precisa obedecer às Escrituras Sagradas, você precisa praticar as Escrituras Sagradas, você precisa ensinar as Escrituras Sagradas, né? E com todo o teu entendimento. Então amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu âmago, né? De todo o teu interior, né? Que brota da sua mente, com toda a tua fé e com todo o teu entendimento, tá? Então é nesse sentido que nós devemos apresentar um serviço de adoração agradável, ok, ao Eterno. Então, gente, não fique no que você tem só não, vá além, ok? Vá além, tá? Pesquisa, gente. Eu estou publicando muita coisa aqui, não só no meu grupo no Facebook, como agora no canal do YouTube, né? Para você talvez muitas coisas que eu estou falando pode ser absurdo, né? Onde já se viu, né? Falar esse tipo de coisa. Mas não, gente, pensa, eu tenho falado muito, eu tenho pesquisado muito, mas muito mesmo, tá? Não tenho pesquisado pouco, não. Eu tenho pesquisado muito. Então, enfim, gente, eu não peço que vocês acreditem em mim, eu peço que vocês me ouçam, né? E pesquise, tá? Faça suas próprias pesquisas. A gente tem a internet, a gente tem buscadores na internet, você pode baixar muitos livros que você acha nas estantes, né? Tem vários youtubers evangélicos aí, né? Que quando vai fazer a sua apresentação, né? Sempre atrás tem uma estante com muitos livros, né? Tal. Bom, aqui não tem nenhum, tá? Porque a grande maioria desses livros eu baixei da internet gratuitamente. Os comentários de Champlin, Moody, dicionário Wycliffe, léxicos, a Bíblia de Jerusalém, Bíblias de estudo, NVI, outras versões aí. Eu tenho Bíblia Ave Maria, eu tenho a Septuaginta, eu tenho a Vulgata. Tudo isso você acha na internet, gente. É só pesquisar, tá? E se você não entende latim, não entende hebraico, tem o tradutor, né? É só você jogar no tradutor. Se você tiver dúvidas, me chama, fala comigo, você pode conversar comigo, tá bom? Eu te dou algumas orientações. Se você quiser entrar em contato comigo para me dar bronca, vamos lá, né? Não tem problema não, tamo junto, né? Gente, obrigado pela sua atenção, me ajude aí divulgando esse trabalho, né, do Reino, do Eterno. A gente vai estar junto aí enquanto for possível, tá bom? Compartilha, dê o seu like, seu dislike, comenta, né? Gente, fica à vontade, tá bom? A ideia é realmente procurar fazer a diferença nesse mundo onde todo mundo procura ser igual, tá? O eleito do Eterno, o escolhido do Eterno, ele tem que ter a mente do Eterno, ok? Ele tem que ser diferente do que o mundo é, tá bom? Se o mundo vai por um caminho, a gente tem que ir no caminho oposto. É simples assim, tá bom? A porta é estreita? A porta é estreita, mas não porque ela é estreita na largura, tá bom? A porta ela pode até ser fisicamente larga, né? Mas ela é estreita por quê? Porque você precisa ter a mente do Mashiach, você precisa ter a mente do Eterno, tá bom? Então, gente, as coisas do Criador não são brincadeiras, tá? Elas são sérias, são para valer, tá bom? E nós vamos chegar no momento em que já está começando a peneira, tá? Joio e trigo vão ser separados,
já estão sendo separados, tá? E isso você vai observar com os seus olhos, tá bom? As coisas que estão ocultas, elas vão começar a aparecer, ok? Gente, Baruch Hashem, que o Eterno te abençoe grandemente. Não deixe de orar pedindo compaixão do Eterno. Peça ao Eterno Rahamim, né? Que significa peça o amor profundo do Eterno sobre você, sobre sua família. E o Eterno ele vai te abençoar, ok? Gente, Baruch Hashem, até a próxima.